Vamos agora segundo livro de Reis, capítulo 19. Demos aí uma visão rápida do capítulo 18, né? E vimos como Rabsaque fazia, desmerecia o rei, desmerecia o Deus de Israel e provocava o povo também, não é? Já tinham arrancado ouro, prata e Ezequias andou arrancando ouro das portas e tudo mais lá do templo. E não era suficiente, eles queriam mais, eles queriam destruir Israel. Já tinham feito isso com Samaria, com o reino do norte, não é? E agora estavam no reino do sul também querendo acabar com todo Israel. Lembre-se que eu falei já aqui em programas passados que o objetivo era destruir essa linhagem do Messias. E a linhagem do Messias passava por Davi e todos os reis de Israel. Então, acabando com Israel, pensava o diabo, né? Vou acabar com o Messias também, não vai nascer. Mas nada disso foi útil para que ele cumprisse os seus planos, né? O Messias nasceu e nós somos salvos por ele, aleluia por isso. Mas agora vem a reação de Ezequias diante do relato dos seus súditos. Olha, eles estão falando isso, estão falando aquilo, estão desmerecendo a Deus. E agora Ezequias vai buscar ajuda. Isso é muito bonito aqui, esse capítulo, porque mostra a dependência de um rei que considerava Deus como Senhor. E ele andou nos caminhos de Davi. Toda vez que há um elogio para um rei, não é? E foram poucos reis, não foram muitos reis, mas toda vez que há um elogio para um rei, está esta ligação, não é? Existe essa ligação daquele rei com as obras de Davi, com o que Davi fez. Porque Davi foi o único rei que não adorou mais de um Deus, né? Salomão já começou com isso e a coisa foi se degringolando por aí. Mas agora Ezequias, ele rasgou suas vestes, diz o verso número 1, e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Aqui é muito bonito isso aqui. Ele foi buscar ajuda na casa do Senhor. O significado da casa do Senhor naquele tempo era diferente do significado da casa do Senhor hoje. A casa do Senhor hoje é o nosso coração. Não é? Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, diz aí o apóstolo Paulo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então não há um lugar sagrado, existe um lugar consagrado. O lugar sagrado é diferente de um lugar consagrado. O lugar sagrado era o templo de Israel, estava lá presença, o Shekinah, não é? Dentro do Santíssimo, Deus estava presente ali, naquela casa e entre o seu povo. Hoje ele está presente em nosso coração, é diferente. Podemos ir a lugares que são consagrados, lugares que são dedicados para que se faça ali um trabalho espiritual, de cumprir a missão, não é? De pregar o Evangelho. É uma diferença bastante grande. Não existe lugar sagrado hoje, né? O nosso coração é o lugar sagrado hoje. Mas ele buscou no lugar certo. Ele buscou ajuda em Deus. Ele não buscou a ajuda fora desta visão divina. Muita gente acaba optando por buscar uma ajuda para os seus problemas, suas necessidades, deixando a Deus do lado. Então, se a gente deixa o Deus Jeová do lado, a gente vai buscar outros deuses, é a mesma coisa. Eu vou buscar uma ajuda fora deste âmbito divino. Nós precisamos estar sempre ligados a Deus. A fé cristã, ela nos ensina isso, que precisamos ser dependentes de Deus. Jesus mesmo, fazendo aquele discurso, né? Vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. Lógico que ele não estava falando de uma maneira literal, né? Ele estava dizendo para a gente depender dele. E quando nesse mesmo texto de João, ele diz assim, eu sou o pastor, vocês são as ovelhas. Eu sou o pastor cuida das ovelhas e as ovelhas dependem do pastor. Aí muitos começaram a ir embora porque viram que o discurso estava muito pesado, né? Depender dele, como assim? E Jesus vira para os discípulos e diz assim, vocês também não querem ir embora? E Pedro diz, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida. Não é? Ezequias, parabéns, você nos ensina uma lição grandiosa. Você foi procurar ajuda no lugar certo, na casa do Senhor.
Você foi procurar ajuda no lugar certo, em Deus. Quando tudo falha, Deus está ali, sempre vai estar. E Deus vai estar sempre onde você o deixou, viu? Sempre. Ele vai estar onde você o deixou. Bom, ele pede para que os seus súditos chamem a Isaías. Então nós encontramos Isaías aparecendo aqui agora. Depois lá no seu livro ele vai contar alguma coisa sobre os reis de Israel e sobre Ezequias também. E ele disse, assim diz Ezequias para Isaías, este dia é dia de angústia, de disciplina, de opróbrio. Porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar à luz. Nós estamos perdidos, sem força. Não temos mais condições. No segundo bebê que nós ganhamos, o Marcos, meu filho, mando um abraço para ele, está lá em Chapadão do Sul. Um abraço para todos que estão ali e assistem o programa, lá no Mato Grosso do Sul. Mas eu percebi que minha esposa teve que fazer um esforço bastante grande, né? Eu presenciei todos os papais que presenciam a esposa dar à luz, não é? A mamãe dar à luz, percebem um esforço muito grande. Aqui está dizendo, ela não tinha força. Foi uma comparação com a situação que eles estavam vivendo. Nós não temos força, Senhor, para resolver esse assunto. Esse assunto está nas tuas mãos. E foi isso que Ezequias pediu para que os seus súditos falassem para Isaías. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido, verso 4, todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? Repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Não é? Olha, não, Isaías, dá uma força para a gente. Veja o que Deus quer. Isaías disse, assim diz o Senhor, não temas. Começa já com essa expressão maravilhosa, não temas. Jesus estava diante dos discípulos na tempestade e disse assim, não temas, sou eu, não temas. Deus está dizendo para você, Ezequias, e para o povo, vocês não precisam temer por causa das palavras que vocês ouviram. E o verso 7 é um verso que tem para mim um significado especial. Eis que meterei nele um espírito, o rei da Síria, né? Eis que meterei nele um espírito, aqui no sentido de um impulso dominador, não é? Não quer dizer, vai entrar uma força nele, não é isso. Mas eu vou colocar nele um impulso para dominá-lo, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então, aqui é um mini conflito dos séculos, né? É um mini conflito entre o bem e o mal, não é? Deus trabalhando para que o seu povo pudesse continuar. A visão desses dois livros dos reis, não é? É essa, Deus está no controle. Deus vai levar o seu povo para o lugar onde Ele quer levar. Não vai obrigá-lo, mas vai usar pessoas que queiram ser usadas por Ele. Deus usa pessoas que querem. Não é? O reino de Deus não é para quem merece, é para quem quer. Eu gosto dessa frase. É para quem quer. E Deus ouve os que querem seguirem adiante. Aí o rei da Síria escreve uma carta e mandou por Rabsaqué, falando a mesma coisa, não é? Falando sobre, vocês estão confiando no rei do Egito, que é a Etiópia, aqui no verso 9, né? Mas é a mesma coisa, o rei do Egito, ele saiu para guerrear contra ti, e que história é essa? Vocês estão confiando nisso? E o verso 10, que acho que é o mais pesado, né? Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te enganes o teu Deus em quem confias, dizendo Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não creiam nele. Essa é a voz do diabo falando, né? Falando ao coração do rei. E existe essa mesma voz do mal falando ao nosso coração. Não creia nas promessas de Deus, você está sozinho agora. Olha, você errou demais. Você foi até o fundo do poço, você acha que Deus vai olhar para você? Não, Deus quer que você seja uma pessoa boa, merecedora. Vou repetir, o reino de Deus não é para quem merece. O reino de Deus é para quem quer, para quem precisa, para quem busca. Então ele estava justamente aqui sendo a voz do diabo. Olha, como é que você vai confiar? Não se engane, esse teu Deus não vai livrar você da nossa mão. Aqui eu me lembro da história do Titanic, né? Não há nada que vai fazer esse navio afundar.
E olha, um iceberg, não é a ponta de um iceberg, fez com que o navio afundasse. Não ouça a voz do inimigo quando ele te diz que Deus não pode. Quando ele te diz que você já foi longe demais, não ouça a voz do inimigo. Ouça a voz de Deus, não temas. Aqui, no verso 6, não temas, não temas. Não temas diante de tudo ou por causa das palavras que ouviste, diz aqui. Não temas, porque eu estou no controle. Eu que controlo todas as coisas. Imagine Deus controlando o universo todo e ainda olha para nós que somos grãozinhos de areia, né? E Ele tem interesse em nossa vida. Deus tem interesse na sua vida. Deus não desistiu de você. Aliás, Deus não desiste das pessoas. Ah, mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? Não, é quando você não ouve mais a voz. Deus continua falando e você não ouve mais. É como um jovem, uma jovem que não ouve mais, um filho que não ouve mais o pai. Não ouve, o pai pode dar um sermão, pode falar um monte de coisa e tal, não ouve mais. Pode dizer, olha, perigoso, não vai por aí, não ouve mais. É quando a esposa não ouve mais o marido. Ele fala, mas ela não ouve. O contrário é mais comum, né? Quando a esposa fala e o marido não ouve mais. Então, nessas relações interpessoais é quando a gente decide não ouvir mais. Sabe aquela frase assim? Para mim você já morreu. Você mata a pessoa. Não quer mais. A gente usa isso para Deus. Não quero te ouvir mais. Eu não quero. Às vezes não falo isso com medo, né? Senhor, não quero mais te ouvir. Pronto. Mas a gente não ouve. A gente não fala isso com o pai, com a mãe, às vezes. Não fala isso com a esposa, com o esposo. Não quero mais te ouvir. A gente ouve, mas não ouve. Tinha um professor que dizia assim, você escuta, mas não ouve. Né? É assim. A gente age assim com as pessoas. Nunca permita que o diabo lhe fale alguma coisa. Não acredite nisso. Ele é o pai da mentira. Aqui ele estava usando Rabsaque, o rei da Síria também, para dizer, não te enganes o teu Deus em quem confias, dizendo Jerusalém não será entregue. O Senhor falou isso, e isso vai acontecer. Então, Ezequias agora ora a Deus. Ezequias estava procurando o lugar certo, a resposta no lugar certo. Ele ora para Deus. É para lá que nós devemos dirigir as nossas preces, é para Deus que nós devemos, a quem nós devemos dirigir os nossos lamentos e também dirigir as nossas alegrias, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, né? Em todos os sentidos. É para lá, é para Deus. E ele fez a coisa certa. Tendo então, verso 14, Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, subiu à casa do Senhor e estendeu-se perante o Senhor. E se deitou diante do Senhor, como dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que fazer. E o verso 15 assim, e orou perante o Senhor, levou o seu assunto diante do Senhor, pequeno ou grande, leve o seu assunto, o seu dilema, sua preocupação diante do Senhor. Isso não quer dizer que você tem que ir na casa do Senhor, né? Eu já disse, você é o templo do Espírito Santo. Você pode orar em qualquer lugar, no carro, até de olhos abertos. Não vai fechar os olhos no carro, né? Mas você pode orar em qualquer lugar, comendo. Você pode orar andando e se ajoelhando também, de olhos fechados, sem problema nenhum. À noite, deitado, leve o seu assunto ao Senhor, converse com Ele. E orou diante do Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Eu não vou acreditar no que diz aqui Rabsaque, de jeito nenhum. Eu creio que o Senhor, quando dá uma promessa, cumpre. E é assim. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Não tem nada maior do que isso. Esse tipo de declaração, né? Inclina o teu ouvido, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Sinaqueribe. Olha o que ele está falando a respeito de ti. Eu não quero deixar isso, mas eu não tenho força para calar a boca dele. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações, mas não vai acontecer conosco. E lançaram no fogo os deuses, porque deuses não eram, mas o Senhor é diferente. Então o profeta conforta Ezequias e diz assim, olha, a virgem te despreza e zomba de ti. Ela olha e diz assim, você não vai fazer nada. Assim vai acontecer.
eles não farão nada com você e ainda vão ser destruídos. Vão ser destruídos. Verso 34 diz assim, ele falando para Ezequias, né, através do profeta, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Eu vou defender você. Eu tenho uma promessa que eu vou cumprir. E eu não sou aquele de não cumprir as promessas. Jamais Deus faria isso. Eu sou o Senhor, não mudo. Eu não fico chateado e hoje não quero falar com você. Os humanos fazem isso, nós fazemos isso, mas Deus não. E aqui vem a destruição do exército dos assírios. O anjo do Senhor feriu 185 mil soldados. Senaqueribe foge e ele é morto pelos seus filhos, quando estava dentro do templo adorando o seu Deus. O capítulo começa com Ezequias adorando a Deus no templo e termina com Senaqueribe sendo morto porque estava adorando a Deus no templo, morto pelos seus filhos. Vamos orar? Pai querido, dá-nos essa determinação e esta confiança que Ezequias teve. Nós queremos confiar na Tua palavra, não queremos ouvir o inimigo. Nós temos a Tua palavra aqui, escrita, mas também temos a influência do Espírito Santo, das pessoas que são guiadas por Ti, que ouçamos estas boas palavras para que nossa vida possa ir na direção do Teu reino. Nós queremos estar no Teu reino. Nós queremos crer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.